Você já deve ter visto esse moletom ou essa camiseta com esse V gigante em algum lugar, certo? Você já deve ter se perguntado também que marca é essa. E é justamente disso que eu vou falar hoje, vou contar um pouquinho da história da Vlone, então fica no vídeo. Salve família, aqui quem tá falando é João CHZ, trazendo mais um vídeo no canal e dessa vez, como vocês viram no título e como vocês pediram no último vídeo, eu trouxe um pouquinho da história da Vlone. Então vamos entender aqui nesse vídeo um pouquinho da história da marca, as ferramentas que ela utilizou para ganhar muito hype e muita moral no mundo do streetwear e também um pouco sobre a decadência dessa marca. Então, antes da gente falar da Vlone, a gente tem que falar sobre a A$AP Mob, que basicamente é o criativo coletivo criado em 2006 por A$AP Berry, A$AP Yams e A$AP Ilsos. E ele é um criativo coletivo que navega vários universos da cultura, tanto a parte da música quanto a parte do design, e a parte de lifestyle também. Então são diversos parceiros e amigos que trabalham dentro da A$AP Mob nesses múltiplos universos aí das artes. E basicamente em 2011, o A$AP Kay, que era um membro da A$AP Mob, e o A$AP Bari resolveram criar uma marca que é a Vlone. O A$AP Bari, inclusive, numa entrevista disse que ele abriu a Vlone porque ele estava duro. Então ele pegou uma grana que ele tinha, investiu naquilo e como ele tinha alguns amigos rappers, ele conseguiu ganhar o hype que ele gostaria. Mas a gente vai chegar nisso já já. Pra gente falar um pouquinho da história da Vlone, a gente tem que entender de onde ela é. A Vlone foi fundada em 2011, como eu mencionei, no Harlem, pelo A$AP Bari e o A$AP Kay, que são dois moradores dessa região de Nova York. E um detalhe muito importante é que uma das missões deles nessa marca era levar a cultura do Harlem para diversos lugares do mundo. Mas por que isso acontece? O Harlem é uma região predominantemente de cultura e população negra. Mas por que isso acontece? Porque lá em 1920, quando a gente teve a abolição da escravatura nos Estados Unidos, muitos negros que estavam no sul dos Estados Unidos migraram para Nova York e essa migração ficou muito concentrada na região do Harlem. Então a comunidade negra e a cultura negra cresceu muito naquela região. Inclusive ela foi exportada para o mundo inteiro na maneira de música, design, mas principalmente de música você deve conhecer, que é essa daí que está tocando agora. Então, essa herança cultural entrou na Vlone como um pilar da marca. Então, o A$AP Bari cita várias vezes que ele quer levar a Vlone, levar a cultura do Harlem para outros lugares. E ele efetivamente conseguiu isso. É algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Além disso, outra pegada do DNA da marca é o mote deles, que o próprio A$AP Rocky já disse uma vez, é Live Alone, Die Alone, que é viva sozinho, morra sozinho. Isso tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo da coisa. Para o lado negativo no sentido de que se você viver sozinho, você vai morrer sozinho, isso é um fato, mas é um fato ruim, é um fato negativo, mas também para o lado positivo, em que se você viver em bando, você não morre sozinho. É também uma parte, eu vou colocar a citação aqui, que fala sobre o amor e a amizade nos trazerem a ilusão de que nós não estamos sozinhos. Então é basicamente essas mensagens dúbias aí, essa dualidade que traz a marca da Vlone e que ganhou tanto a moral e tanto hype de muita gente aí na cultura do streetwear. Inclusive eu vou tentar colocar aqui uma cena do filme Donnie Darko em que o protagonista fala sobre toda criatura morre sozinha. E é uma parte que inspira bastante essa filosofia por trás da marca da Vlone. Donnie, what did Roberta Sparrow say to you? She said that every living creature on Earth dies alone. How did that make you feel? It reminded me of my dog, Callie. She died when I was 8, and she crawled underneath the porch. To die. To be alone. E agora a gente vai falar um pouquinho do que eu mencionei, como que a Vlone conseguiu alcançar essa meta, né, de levar a cultura do Harlem para vários outros lugares do mundo. Então vou explicar um pouco para vocês quando eu falar agora das estratégias que fizeram a Vlone ganhar
tanto hype e tanta moral na cena do streetwear. Basicamente, eu selecionei duas estratégias que foram essenciais para que a Vlone se tornasse a gigante do streetwear que ela é hoje, que são as seguintes. Em primeiro lugar, pop-ups. A Vlone abriu pop-ups dos Estados Unidos inteiro e em grandes cidades que são símbolo da moda ao redor do mundo, como Milão, Paris e também Londres. Então isso fez com que a marca fosse cada vez mais conhecida tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo. Além disso, tiveram várias colaborações com a Fragment, com a Off-White e talvez a mais conhecida com a Nike, mais conhecida e também mais conturbada, porque vocês vão saber um pouquinho mais pra frente. E a segunda grande estratégia para mim foi a colaboração com os rappers, né? Não só a colaboração, mas o uso das imagens dos rappers, como o A$AP Berry disse numa entrevista que ele não era rapper, mas ele tinha amigos rappers, e isso fortaleceu muito a marca dele quando ele criou. Então você vê A$AP Rocky, Playboi Carti, que são membros da A$AP Mob, utilizando as roupas da Vlone e elas naturalmente ganham a atenção do público. Você provavelmente deve ter conhecido a marca por um desses dois, principalmente pelo A$AP Rocky, que é um símbolo hoje da moda, do streetwear global. Pelo menos eu fiquei conhecendo a marca assim. E agora, rapaziada, a gente fala um pouquinho da decadência da Vlone, né, que é o terceiro tópico que eu havia mencionado. Não sei se eu posso chamar de decadência, mas basicamente em 2017, no dia 31 de julho, a Nike anunciou que ela não teria mais parceria e nem nenhum envolvimento com a Vlone ou com o A$AP Berry. Por que isso aconteceu? Porque em 2017 o A$AP Berry foi acusado de assédio sexual em um hotel, e eu vou deixar um link na descrição para que vocês leiam. Posteriormente, em 2018, ele se declarou culpado, pagou uma fiança e pagou uma multa e uma grana para a pessoa que ele havia assediado, né? Isso fez com que a Vlone perdesse muitos fãs, muitos consumidores, e o contrato, né? O contrato não, a parceria que eles tinham com a Nike, que inclusive foi desse Air Force One, que foi extremamente hypado, é provavelmente um dos Air Force Ones mais raros e caros que tem, e não vai ter outro, né? Porque a Nike cortou relações e muitas pessoas pararam de consumir. Foi um choque muito grande para começar essa decadência que eu chamo da Vlone. Outro ponto forte que colaborou muito para essa decadência da marca foi a própria marca. A qualidade nos produtos deles nunca foi algo incrível, impecável. Sempre foram utilizados materiais, inclusive, mais baratos, e um preço das roupas estava sempre justificado no branding delas. E isso acabou não agradando muito vários fãs da marca, e muitos inclusive deixaram de consumir após conseguirem a sua primeira peça ou não. E outro ponto foi o grande número de falsificações. Eu, por exemplo, já comprei uma camiseta da Vlone, já fiz uma negociação com uma loja no Brasil. Infelizmente a camiseta era fake. E como que eu descobri isso? Eu entrei num fórum, que é o Reddit, eu vou colocar aqui, o Reddit tem fóruns de tudo. E lá eu entrei num fórum da Vlone, fiz a postagem e o pessoal falou: cara, essa é fake, essa parece uma Vlone do Caesar. Aí eu falei: o que é uma Vlone do Caesar? E aí quando eu fui ver o que era uma Vlone do Caesar, e um outro tópico também dentro do Reddit, eu acabei vendo que o Caesar praticamente é um fabricante de Vlones falsas que rolam no site Grailed, que é basicamente uma OLX do streetwear lá nos Estados Unidos. E basicamente nas postagens do Reddit eles falavam muito que a maioria das Vlones no Grailed eram desse Caesar, que ele fazia réplicas muito bem feitas e que a tag não era tão bem feita, mas que a estampa, as proporções eram exatamente iguais à da Vlone, mas onde ele pecava era na tag. Então esse foi outro motivo da marca ter uma decadência muito grande, não só aqui no Brasil, mas lá fora principalmente, porque muitas falsificações começaram a aparecer e aí a galera começou a suspeitar muito de quem vendia original, quem não vendia. Se você for na gringa comprar, eu recomendo que você compre na Soul Stage, que é essa loja que eu vou colocar aí na descrição o link, e tá aqui embaixo também aparecendo o site, porque eles são uma consignment store, que é uma loja que compra e revende,
e eles só compram e revendem DS, se eu não me engano, mas eles têm toda uma certificação de que é original, eles fazem o legit check direitinho e eles têm bastante experiência, então eu recomendo que você compre lá e não em sites como o Grail, onde você pode acabar tomando golpe, não só em Vilone, tá? Em vários outros tipos de produtos. Ou então em lojas que já são renomadas de lá também, como a Sneaker Flea, vou colocar o arroba aqui embaixo também, é isso que eu recomendo para vocês. E agora vamos falar um pouquinho em relação a preço, quanto custa uma camiseta dessa? No site da Vilone, as últimas camisetas dos últimos drops deles custam aí na faixa de 150 a 200 dólares. Então estranhe se você vê uma dessas camisetas por um preço muito baixo, porque elas podem sim ser falsificadas. Claro que outro fator que eu comentei que fez a Vilone ter muito sucesso foram as colaborações com rappers, como por exemplo Pop Smoke, que já está falecido, o Juice WRLD também já falecido. Eles fizeram colaborações póstumas com esses rappers, e essas colaborações elas chegaram custando 49 dólares a camiseta e, se eu não me engano, 80 dólares os moletons. Então já era um preço mais abaixo dos produtos, dos drops normais da Vilone, mas a qualidade dos dois é a mesma, são aquelas roupas Gildan. Mas rapaziada, é basicamente isso, essa é a história da Vilone. Contei um pouquinho do que aconteceu, tanto com a ascensão dela quanto com a queda dela, digamos assim, depois do escândalo do A$AP Body. Eu, depois que comprei a Vilone, fiquei sabendo de todo esse escândalo e tudo mais. Eu não apoio o consumo a Vilone, digamos assim. Eu fiz esse vídeo porque muita gente perguntou, mas se eu tivesse que escolher entre comprar ou não comprar, eu não compraria Vilone, porque não adianta eu falar que, nossa, eu super acredito, nossa, o mote da marca é muito legal, acredito na mensagem que a marca passa e tudo mais, mas eu consumo a roupa de um cara que é o criador, que passa uma mensagem muito pior, que é a mensagem de um cara que agride mulheres. Enfim, eu não consigo apoiar isso, eu acho que o hype não vale tudo isso. Então fica aí a reflexão, mas também se você quer utilizar particular, enfim. Esse é o meu ponto de vista, essa foi a história da Vilone. Comenta aí nos comentários uma outra marca que você gostaria que eu trouxesse aqui a história e também algumas curiosidades sobre ela, que eu vou tentar criar uma série se vocês gostarem disso aí. Acho que pode ser interessante para vocês conhecerem mais algumas marcas do streetwear, como a Vilone. Então não esquece, curte que ajuda demais na divulgação, compartilha com seu amigo que gosta de streetwear, que é cabeça de tênis, que curte esse conteúdo. E não esquece, se inscreve no canal que a gente tá quase chegando a 700 e quando a gente chegar em 1000 eu vou fazer um sorteio de alguma peça aqui no canal e no meu Instagram. Fechou? Então é isso, família. Muito obrigado pela audiência de vocês e até quarta-feira que vem, 10 horas, tem vídeo novo, hein?